Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mariane Corrêa e hoje eu quero falar sobre coisas que no momento podem parecer ruins, mas que na verdade são bênçãos na nossa vida. Mas uma coisa interessante sobre a vida, é um ditado que eu gosto muito, é que fala que a gente vive a vida para frente, mas a gente só entende a vida para trás. Então, muitas vezes, algumas coisas vão acontecer com a gente não vai entender no momento. Alguém fica doente, alguém morre, você perde seu emprego, ou você quer muito emprego e você não consegue, ou uma pessoa que é muito ruim com você, vamos dizer, no trabalho, ela começa a evoluir muito e as coisas na vida dela parecem estar dando muito certo, então você pode achar que isso é injusto. Mas depois de anos, né, a gente olha para trás e fala: ah, por isso que aquilo aconteceu. Minha vida ficou bem melhor por isso. Que talvez, se você está numa companhia onde a pessoa que você não gosta, pessoas que de uma cultura que você não gosta, estão evoluindo muito, talvez isso te force a mudar de carreira, a mudar de rumo. E você se encontra nesse novo capítulo que é bem melhor do que o anterior, mas a única coisa que te levou a fazer a mudança foi aquela etapa ruim da sua vida. Então eu acho que como a gente só entende a vida depois, né, que a gente vive a vida, é uma escolha que a gente pode fazer, né? Ver tudo, todos os obstáculos como uma oportunidade para melhorar. Porque é muito difícil a gente crescer e evoluir quando a vida está calma, quando não tem nada de errado, que está tudo dando certo, porque a gente não tem aquela motivação de algo tem que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que crescer. E às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, né, da vida, dessa insatisfação para fazer algo melhor que pode fazer sua vida 10 vezes melhor. Muitas pessoas elas acabam só ficando satisfeitas pelo mínimo possível porque não tem nada para inspirar, né? Então, vendo cada problema como uma oportunidade para usar como motivação para chegar do outro lado, que é bem melhor do que onde você está no presente, mas ao mesmo tempo sendo grato pela vida que você tem, é uma linha muito fina, né? Que a gente tem que ter gratidão, mas ainda esperar o melhor e dar o nosso melhor. Então, isso é uma escolha, não uma coisa que você vai e... eu sou uma pessoa positiva, então vejo tudo como um copo cheio, metade cheio do que metade vazio. Não, isso é uma coisa que você tem que decidir. Daqui pra frente, sempre que passar por algum obstáculo, eu vou parar e pensar o que eu tenho que aprender, né? O que a vida tá querendo me mostrar, o que eu tenho que evoluir. E você tem que mudar, porque se a gente começa a fazer as mesmas escolhas, é bem provável que a gente vai ter os mesmos resultados. E se o resultado que você está tendo agora não é o que você quer, você tem que mudar, fazer decisões diferentes, fazer decisões melhores, e cada oportunidade isso você vai melhorando, né? Você vai ficando mais esperta, você vai ficando mais inteligente e vai conseguir fazer decisões melhores. E a razão que isso veio à minha mente foram várias razões, né? Mas recentemente eu fiquei sabendo de uma coisa que eu vou contar pra vocês, né? Quando eu comecei o meu trabalho, eu queria muito um cargo que tinha na minha companhia. Eu queria uma posição, né? E eu sou uma engenheira, então podia ser uma engenheira de produção ou podia ser uma engenheira de projetos, onde eu estou trabalhando em projetos e a de produção é mais dia a dia. Eu queria ser uma engenheira de produção, mas o único cargo aberto era o de projetos. Então eu conversei com o chefe, né, da planta que eu estava pensando em ir, mas eu não queria muito porque eu não queria o cargo que eles tinham disponíveis. E ele me disse:
você pode aceitar esse cargo agora por 1 ano e daqui a 1 ano o engenheiro de produção vai estar indo procurando um cargo novo. E assim que ele encontrar o cargo novo dele, você pode transferir para o cargo que você quer. Então esse era o plano, né? Então eu pensei, eu falei, não sei se eu quero, eu não quero fazer 1 ano dessa profissão que eu não estou muito afim, né? Que não é atraente para mim. Mas eu acabei dizendo sim e falei, vou focar esse ano, vou aprender o máximo possível nesse cargo que eu não quero. E daqui a 1 ano eu vou pro cargo que eu quero e vai valer a pena, eu vou já entender a planta muito bem, já vou conhecer as pessoas, então isso vai ser bom. Né? Então eu confiei que as coisas dariam certo. Aí 1 ano depois, o garoto que estava no cargo que eu queria começou a procurar cargos novos. Eu ajudei ele a encontrar o cargo novo dele. Eu falei, tem esse cargo aberto nessa outra planta, que eu tenho muitos amigos lá, deixa eu te apresentar para eles. A gente foi em uma happy hour, para um barzinho. Ele conheceu a galera, adorou, aplicou para o trabalho e conseguiu o trabalho. Então sabia que o cargo dele ia ser disponível, né? Então estava toda animada, já estava me preparando para o cargo novo que eu tinha combinado com o meu chefe 1 ano atrás, que assim que o garoto saísse eu teria, né, começado o cargo. Aí na nossa reunião, onde eu achava que ele ia me falar, olha, o cargo é seu agora, né? A pessoa anterior já está moving on, então você pode ter o cargo. Ele me disse, essa pessoa que está no cargo conseguiu um cargo novo, então eu fui lá e contratei outra pessoa para tomar o cargo dele. Mas eu sei que você queria esse cargo, né, de engenheiro de produção, você ainda quer? Eu falei, sim, ainda quero. Ele falou assim, então o outro cargo que a gente tem aqui de produção vai abrir daqui a pouco também, daqui a 1 ano. E você pode ter ele. Então você fica no seu cargo de agora por mais 1 ano e depois você aceita. Cara, isso me deixou muito chateada, porque eu gostava muito do meu chefe, eu tinha confiado nele, sabe? Uma coisa que aconteceu 1 ano depois, eu aceitei, e assim que o cargo foi disponível, ele voltou na palavra dele e estava querendo que eu esperasse mais 1 ano em um cargo que eu não estava gostando, que eu estava me dando o meu melhor, mas eu não gostava, porque era muito entediante para mim, as coisas que eu tinha que fazer. E o que eu queria bem mais trabalho, eu ia ganhar o mesmo, né, mas é mais trabalho, mas eu achava que ia aprender bem mais, então para mim valia a pena isso. Então quando ele mandou ficar em um cargo que eu não estava aprendendo muito por mais 1 ano, eu achei uma perda de tempo e parei de confiar nele. Dali pra frente eu falei assim, cara, nunca mais vou aceitar um cargo em esperança de ter o outro, se eles não têm o que eu quero, não vou aceitar. Mas a pessoa, né, que ele contatou, começou aquele trabalho e ela ficou naquele trabalho uns 6 meses e depois ela saiu da companhia. Ela odiou o trabalho porque era muito estresse, esse cargo que tinha, né? A planta tinha muitos problemas, eles recebiam muitas ligações, eram muitas decisões difíceis que eles tinham que fazer, muito risco para as pessoas que estavam trabalhando, então cada decisão que você fazia podia afetar muita pessoa e a pessoa que tinha sido contratada para esse carro não aguentou e foi lá e foi embora. Então o cargo ficou aberto de novo. Eu falei assim, agora, né, talvez ele vai lá e me dê o cargo. Não me deu o cargo de novo. Ele foi lá, contratou outra pessoa, ele até me perguntou se eu queria estar parte do painel de entrevista para entrevistar a pessoa nova, mas não perguntou se eu queria aquele cargo. Então eu fiquei mais chateada ainda, que eu falei, ele teve 2 oportunidades de me dar o cargo que eu queria, não me deu. Aí uma pessoa nova entrou naquele cargo, né? Aí essa pessoa já estava naquele cargo, agora ia fazer uns 3 anos, e eu acabei de descobrir que essa pessoa foi demitida, porque ela não conseguia resolver os problemas rápido o suficiente. Era muito estresse, ela tinha que pensar devagar, e ela estava com medo de fazer as escolhas erradas, né? Porque podia ter consequências grandes. E acabou que essa pessoa foi demitida. Então as 2 últimas pessoas que estiveram nesse cargo que eu tanto queria, não tiveram um resultado bom nesse cargo. Ou seja, se o meu chefe tivesse me dado aquele cargo, talvez eu teria ficado muito estressada e saído da companhia, né? Ou talvez eu teria sido demitida.
e não aprendido tanto que eu achava que eu ia aprender. Então talvez isso dele falar, não, acho que isso não é um cargo bom para ela, foi uma forma dele estar me protegendo, mas no momento eu não via isso, eu não acreditava. Ele não disse isso pra mim, né, com essas palavras. Talvez ele achava que o outro cargo seria melhor pra mim, que eu tava indo bem no meu cargo, no meu primeiro cargo, então ele queria que eu ficasse mais tempo lá. Não sei por que ele fez a decisão que ele fez, mas como eu não consegui o cargo que eu queria naquela planta, eu acabei mudando para uma outra planta, que eu estou agora. E eu simplesmente amo a planta. É uma planta que é bem difícil também, né? Então eu tô aprendendo muito porque eu queria esses obstáculos, porque o tempo vai passar, né? Então se você está em uma planta muito fácil, onde seu trabalho é muito tranquilo, você não está sendo challenged, então você não está crescendo, você não está evoluindo com a mesma velocidade de pessoas que estão tendo que sair da área de conforto, né? Então eu não queria um cargo muito fácil, eu queria um cargo que fosse difícil o suficiente para me motivar a aprender mais, o mais rápido possível e trabalhar com times diferentes. Então isso foi exatamente o que eu consegui no meu cargo de agora. E eu amo o meu time, eu tenho um time que me ajuda muito, é um cargo onde eu tenho muita visibilidade. E nesse cargo de agora foi onde eu conheci algumas pessoas que eu conversei, que me deu a ideia de aplicar para um cargo novo, né? E isso está mudando a minha carreira, eu estou saindo de manufacturing, de produção, para vendas. E isso só aconteceu porque eu estou no cargo de agora, né? Porque uma pessoa que disse que ia me garantir um cargo que eu queria, não garantiu. Então, esse é um exemplo. Mas eu tenho vários outros exemplos, né? Quando eu terminei a faculdade, eu queria muito trabalhar para essa companhia, acabei que não consegui, né, trabalhar para essa companhia, que pagava muito bem, mas conheci várias pessoas que acabaram naquela companhia, uma companhia diferente, não é que eu tô. Mas durante a corona, né, a companhia teve vários estresses financeiros e acabou demitindo muitas pessoas. Quase todo mundo que eu conhecia ou saiu da companhia porque estava com medo de ser demitido ou foram demitidos. Então, de novo, eu não ter entrado naquela companhia, para mim foi muito difícil no início, mas acabou me dando a companhia que eu tenho agora, que eu me sinto muito segura, que eu estou aprendendo muito, o estresse é bem mais baixo, a cultura é muito boa, mas eu ainda sinto que eu estou fazendo progresso a cada dia, né? Então, muitas vezes, o nosso não é uma redireção que nos dá tempo para evoluir de forma diferente, sem aquele estresse, né? Então, acreditando que a vida está acontecendo para a gente, não contra a gente, é um pensamento que a gente decide, mas isso pode mudar o nosso outlook da vida, como a gente vê a vida. E como a gente vê a vida, muda muito as experiências que a gente tem nessa vida, né? Porque se a gente chega em um lugar achando que tudo vai dar certo pra gente, e os obstáculos também fazem parte, né, da nossa evolução, a gente vai enfrentar esse obstáculo de formas diferentes, com mais energia, com mais animação e com mais foco para aprender o que essa lição está querendo me ensinar. Como que eu posso aprender pela primeira vez para essa lição não se repetir, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por várias lições que são as mesmas, as lições vão ficando mais altas, mais difíceis. Então é melhor você aprender pela primeira vez do que ficar revivendo as lições. Então, eu espero que vocês comecem a ver cada obstáculo como uma oportunidade para ser a sua melhor versão, porque a gente só cresce e evolui quando a gente é testado, né? Porque a gente não sabe. Será que eu sou paciente? Se sua paciência nunca é testada, você nunca vai descobrir se você é paciente. Porque quando a vida tá tranquila, é fácil para qualquer pessoa ficar paciente, né? Ou será que eu sou esforçada? Você nunca vai saber se você está esforçado se seu esforço nunca é testado. Então, veja tudo como um teste para você ver aonde você tem que melhorar, aonde você tem que evoluir. Então, esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Um beijo bem grande e até mais. Tchau, gente.